Bom dia, irmãos. É muito bom poder estar com os irmãos aqui nesta manhã, né? Nós estivemos no Rio Grande do Sul no mês passado, né? Durante um bom período, foram acho que 12 dias, e ministrando de manhã, de tarde, de noite. Quando não estava ministrando em igreja à noite, estava ministrando em grupos pequenos, reuniões e visitas durante o dia. Então foi extremamente cansativo. Eu cheguei realmente muito cansado, mas com alegria grande no coração de poder estar servindo os irmãos lá no Rio Grande do Sul. Tive a alegria de estar com a irmã Laura, que fez 90 anos no começo de maio, e eu não podia estar lá no aniversário dela, mas estive tomando café com ela desses dias que eu estava lá. A irmã Laura, ela é uma das irmãs que tem sido um sustento de oração para essa missão. Ela ora 3 horas por dia pelos povos não alcançados, 1 hora de manhã, 1 hora depois do almoço e 1 à noite. No caderninho dela já está no dia 826, sem interrupção, orando continuamente. Aí logo depois que eu estive lá, 2 dias depois, ela foi para a UTI, a médica queria entubar ela porque ela estava muito mal, pulmão tomado. Aí eu liguei no hospital, pedi para colocar o telefone no ouvido dela, eu disse: irmã Laura, em nome de Jesus, seja curada agora, porque essa missão precisa de você, as orações precisam continuar, a senhora não pode parar agora. E graças a Deus ela está de pé, né? Deus levanta, né? Deus cura, porque é um propósito, é uma irmã que está vivendo por um propósito. Ela falou comigo: pastor, não há outro motivo para eu continuar viva senão servir a Deus. Então, se o motivo é esse, meu irmão, é nobre, amém? É muito nobre, glória a Deus por isso, né? E os irmãos, quero agradecer pelas orações, também ofertas, os irmãos nos apoiando com o almoço do Dia das Crianças em Moçambique. É um contexto bem diferente, às vezes as pessoas não entendem bem como que é o processo. Mas, por exemplo, Getsemane, para fazer a programação do Dia das Crianças, nós enviamos a pastora Sandra no dia 25 de maio para ela fazer uma viagem que é muito longa, são 20 quilômetros depois a pé, juntamente com os irmãos, e aí tem que levar todo o alimento, tudo que vai servir, tem que ser levado do Panda, para ela chegar lá, encorajar os irmãos. Ela está voltando hoje só, né, num lugar onde não tem eletricidade, não tem internet, não tem comunicação, não tem como falar com ela, nem saber como é que está, mas graças a Deus as coisas estão caminhando. Alguns lugares nós tivemos que adiar devido a recurso, a outra um dos lugares, por exemplo, Chibuto, nós vamos fazer a programação das crianças na próxima semana, porque perdemos uma criança lá na comunidade, então não havia um momento bom para esse momento com as crianças, então ficou para a próxima semana, né? Mas graças a Deus que está se movendo, né, nessas coisas todas. E graças a Deus pelos irmãos também lá que estão se dispondo aí, as equipes que estão lá fazendo a obra, né? E servindo o Senhor Jesus. Eu creio que no momento como esse, quando a gente está aqui meditando na palavra de Deus, ou diante da palavra de Deus, tem 2 situações que nós precisamos considerar muito importantes. Uma delas é a própria pregação da palavra, que a palavra precisa ser pregada na direção do Espírito Santo, e por isso a gente tem que estar sempre submisso ao Senhor, pedindo a Ele que fala através de nós, que não sejam nossas palavras, né? Mas que seja realmente Deus revelando à igreja, revelando a mim e a você o propósito dele. Então esse é o ponto muito importante da palavra. O segundo, é muito importante também a resposta que as pessoas dão à palavra. Porque você pode ouvir uma palavra de Deus e sair do ambiente como se não tivesse ouvido nada. Vocês estão entendendo? Eu posso ouvir Deus falou e eu sair ali fora e não fazer exatamente nada do que Deus me falou. Por isso, a resposta que a gente dá à palavra é muito importante. Eu estava me lembrando hoje que uma das primeiras vezes que eu estive em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, na igreja do apóstolo Claudemar, que é um amigo nosso, já antigo lá, a gente estava na reunião, devia ter mais de 800 pessoas aquele dia, estava lotado de gente, a galeria, e eu estava falando sobre missões, e ao final da palavra eu falei assim: eu gostaria de saber quem aqui nessa noite está disposto a pregar a palavra de Deus. Quem está disposto a levar a palavra de Deus, a ser uma testemunha. E havia uma menina de uns 10 anos de idade,
ela estava na parte de baixo do prédio, na programação das crianças, né? E ela ouviu pelo som interno lá do prédio, quando eu estava falando isso, olha, estou aqui perguntando quem se dispõe aqui a ir pregar a palavra de Deus, né? Era o desafio naquela noite. E aquela menina saiu correndo lá de baixo, foi lá na frente e disse, pastor, o senhor estava perguntando mesmo sobre quem é as pessoas que vão pregar a palavra de Deus? Eu falei, é isso mesmo. E ela falou, eu sou essa pessoa. Ela passou por todo mundo, muita gente, para ir lá na frente e dizer, eu sou essa pessoa. Vocês não estão entendendo? Aquela menina naquele dia deu uma resposta para Deus. Eu tenho andado por aí, às vezes a gente está ministrando a palavra ou ministrando em missões, e sempre eu percebo que há pessoas que dão uma resposta para Deus muito importante. Por exemplo, há uns anos atrás eu estava ministrando lá em São Leopoldo, de uma das cidades ali do Vale dos Sinos, né? Porque as cidades do Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, são muito próximas, né? Você tem Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, e aí por aí vai, né? São várias cidades, tudo pertinho, Canoas, e eu conheço esses lugares tudo, já andei o Rio Grande do Sul para tudo que é lado, sabe? E aí eu estava em São Leopoldo e uma jovem ouviu a ministração. E naquela noite, Deus tocou o coração dela para ela servir o Senhor em missões. E ela veio à frente chorando, chorando, chorando. Depois não vi ela mais por muito tempo, ela até mandou mensagens algumas vezes. E esses dias agora lá em São Leopoldo, eu fui fazer uma caminhada lá e resolvi entrar numa galeria do shopping de São Leopoldo. E eu estava andando e alguém me chamou assim, me disse assim, bom dia. Eu parei, achei que eu tinha esquecido alguma coisa no lugar que eu estava sentado. E disse, bom dia, você é o pastor Edinaldo? Falei, sou eu mesmo. Ela disse, eu sou a Débora. A Débora, não ia conhecer ela, agora já está casada, mas na época era uma menina, uma jovem, uma moça bem nova, né? E ela disse, olha, hoje é meu aniversário e está sendo aqui um presente de Deus te encontrar aqui hoje, no dia do meu aniversário. E Deus falou comigo há um tempo atrás que Ele mesmo estaria conectando as pessoas para estar conosco nessa missão, né? E assim, foi algo assim tão de Deus aquela conexão. 2 dias depois, eu fui almoçar com ela e o esposo, porque os dois, juntamente com a igreja, querem se envolver com os povos não alcançados, né? E numa reunião ontem, né, que é a reunião da área da comunicação, ela estava presente e ela vai estar nos ajudando com algumas coisas. Então Deus está levantando pessoas, mas em resposta àquilo que as pessoas estão dando, vocês estão entendendo? Por exemplo, Deus levou o povo de Israel em direção à terra prometida, mas antes de entrar na terra prometida, eles tiveram que enfrentar um deserto. Eles tiveram que ir para o Sinai. De fato, a proposta que Moisés fez para Faraó não era que Deus ia levar o povo para uma terra prometida. Vocês já viram qual foi a palavra? Nós estamos indo para adorar o nosso Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés. Pega o povo e vai para o deserto, porque vocês vão ter um encontro com Deus lá, um momento especial com Deus, porque para chegar, irmãos, na terra prometida só precisava 3 dias. E eles andaram 40 anos. 3 dias é possível chegar até andando na terra prometida. Parece que de carro, não sei quantas horas, outro dia eu estava olhando, é 800 quilômetros, né? Só calcula, 800 quilômetros. Você já pensou o que é isso? Mas eles andaram 40 anos no deserto, irmão. Não é porque era longe, não. É porque Deus falou assim, eu vos fiz andar pelo deserto, errantes. Eu vos fiz ter fome. Eu fiz vocês ter sede, para revelar o que estava no coração de vocês, para saber se vocês iriam servir a mim, se vocês realmente iriam obedecer a mim ou não. E não é que Deus tinha dúvida, porque Deus conhecia o coração deles, mas era necessário revelar a eles mesmos o que estava no coração deles. Então, muitas vezes, as caminhadas que Deus nos leva, Deus está nos fazendo revelar a nós mesmos o nosso coração, para saber quais são as nossas debilidades, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa debilidade. O Senhor fala isso para Paulo, né? Olha, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas debilidades. E Paulo fala sobre isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13, e ele diz assim, a parte B do versículo 11, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Paulo começa dizendo aos filipenses, e ele está aqui agradecendo a eles, porque eles se associaram a Paulo nas suas dificuldades, e Paulo diz assim, não que eu tenha necessidade, não é porque eu estou, ou não é por causa da pobreza, porque eu não tenho problema com isso. Então Paulo diz assim, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E Deus tem me falado muito isso, e eu quero falar isso para você aqui nessa manhã. Uma grande necessidade que nós temos é aprender a nos adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu me lembro de um irmão que uma vez eu perguntava assim, como é que estão as coisas? Ele dizia, tudo bem conforme as circunstâncias. Isso quer dizer, se está bem, eu estou bem, se está mal, eu estou mal, não é verdade? Depende das circunstâncias, se o vento está bom, está tudo bom, né? Tem crente que anda desse jeito, se não está bom, ele reclama até, ele murmura até. E o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui um princípio, viver adaptado a toda e qualquer circunstância, me adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Eu, quando vou para Moçambique, eu tenho que me adaptar a muita coisa. Por exemplo, andar o dia inteiro para pregar a palavra, ir 15 quilômetros para um lugar, voltar 15, tendo apenas um ovo cozido para comer. Ou ir e ter fome, mas não ter vontade de comer, porque eu não estou me adaptado, às vezes, à própria realidade do lugar, as condições, é o calor, é tudo mais. Então, essa adaptação é um desafio para nós constante, nos adaptarmos a toda e qualquer circunstância. E Paulo fala assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aí ele fala, eu aprendi um segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Vou repetir isso aqui. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual o segredo? Olha só o que ele está dizendo. Eu aprendi esse segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E o segredo é o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais usados na Bíblia, fora de contexto. Todas as pessoas gostam desse versículo, todos nós vamos dizer sempre, né? Na hora dos desafios, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo não está olhando ou não está falando num sentido que muitas vezes nós usamos. Ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de, se eu passar por aflições ou dificuldades, ou tendo fartura, tudo isso eu vou fazer, ou vou passar por essas situações no entendimento de que quem me fortalece é Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se é para ficar na prisão como Paulo ficou, aprisionado como prisioneiro de Deus, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o Deus que estava comigo quando eu estava livre, é o mesmo Deus que está comigo aqui. O mesmo Deus que não permitiu o navio afundar e livrou todo mundo da morte, é o Deus que está comigo na cadeia. Tudo posso naquele que me fortalece. É disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se nós nos adaptarmos a toda e qualquer circunstância, nós vamos viver o que Deus tem planejado para nós na terra. Nós, irmãos em Cristo, precisamos nos adaptar a andar conforme a vontade de Deus. Quais são os planos de Deus? Quais são os propósitos de Deus? Porque muitas dificuldades que nós vamos enfrentar, não necessariamente vamos dizer assim, nada disso é um fim. Passar necessidade que Paulo está falando aqui é transitório. Estão entendendo? Paulo está dizendo,
Para mim, tanto faz como fez, porque eu sei, já passei por tudo isso. Tanto tive fome, estive pobre, mas também eu tive abundância. Eu pude sentar na mesa com banquetes fartos, mas estive com fome também. Paulo falou, em todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque se nós entendermos que Deus só é bom quando tudo estiver bem na nossa vida, então nós vamos ter uma crise com Deus. Porque Deus, Ele não está nos levando numa direção para construir em nós algo pessoal. Ele está nos levando numa direção para a gente conhecer a Ele, saber quem Deus é. Porque eu preciso ter a revelação de Deus e eu preciso também saber quem eu sou na caminhada. As minhas debilidades, porque enquanto eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém, amados? Eu estava ouvindo um pastor esses dias atrás lá no Rio Grande do Sul, ele estava compartilhando mesmo com os irmãos, ele disse, olha, já teve parada cardíaca, um monte de problema, ele falou, tive depressão, tive que entregar a igreja porque eu estava com depressão, passei por tantas coisas, tantas dificuldades, e apesar de tudo que eu passei, no meio da depressão, da maior dificuldade dele, a esposa abandonou ele, ficou sozinho, sofrendo. E ele disse, mas eu aprendi uma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu continuo servindo a Jesus, porque é Deus que me fortalece, apesar das circunstâncias e das dificuldades. Já imaginou o tamanho da dificuldade? Muitas pessoas iriam julgar esse irmão, muitas pessoas iriam dizer, perdeu a visão, ou talvez está em pecado. Na mesma medida que muitas pessoas iam dizer que Paulo estava em pecado porque foi parar na prisão. Paulo preso é um escândalo para muita gente hoje. O Jesus sofredor é um escândalo para muita gente. Os discípulos que foram mártires eram um escândalo para muita gente. Como pode uma pessoa viver tamanha afronta? Paulo fala, eu aprendi a ser amado, desprezado, a estar assim, sabe? Paulo aprendeu, ele fala isso aqui. E no versículo 11 ele começa, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E viver contente em toda e qualquer situação é um desafio para nós. É um desafio para a gente. Viver contente em toda e qualquer situação. Não necessariamente que nós vamos viver situações sempre difíceis, mas situações de dificuldade que nós vamos enfrentar, nós podermos passar por elas na certeza de que aquele que nos fortalece é o Senhor e Ele nos capacita para a vitória. Ele nos dá força, Ele nos capacita. E aí eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós somos chamados, irmãos, para uma missão. E eu falo nós, eu digo todos nós, que é fazer Cristo conhecido dos povos, das pessoas, das famílias. Nós fomos chamados para ser testemunha. E existem alguns princípios, eu vou colocar isso aqui, que eu acho muito importante. Paulo nos ensina aqui vários princípios, tanto nesse texto que nós lemos, né? Mas também, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós fizermos tudo para a glória de Deus, nós vamos poder dizer tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que nos fortalece vai nos fortalecer, porque a nossa missão é correta, o nosso propósito é legítimo. Amém, amados? Por isso Tiago fala assim, olha, vocês pedem, vocês buscam, mas não recebem. Sabe por quê? Porque vocês estão pedindo para gastar nos seus próprios prazeres. Então Tiago fala, Deus não assina embaixo dessas orações. Deus não responde essa oração. Mas quando eu estou disposto a fazer tudo para a glória de Deus, então Deus vai responder nossa oração. E aí um outro versículo também que tem tudo a ver com isso, que é Colossenses 3, 23, diz assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Eu lembro quando nós fomos missionários na Escócia, aqueles 8 anos, né? Eu precisei trabalhar para sustentar a família e o lugar que eu fui trabalhar foi obras, construção civil.
E o trabalho que eu conseguia fazer, até porque no começo eu não falava inglês, então eu tive que me virar com limpeza. Aí eu fazia limpeza da obra, e o Senhor falou comigo isso aqui. Esse versículo foi o que saltou nos meus olhos. O que você faz aos homens, faça para Deus e não para os homens. E eu comecei a fazer aquilo. E um dia o encarregado geral daquela obra passou com o supervisor, ele não me viu, eu estava dentro de uma sala, e ele estava dizendo, falando sobre mim. E ele dizia assim, veio um pastor trabalhar aqui nessa obra, e a agência ficou sabendo que eu era pastor, então, quando ligava na obra, ele dizia assim, e é pastor. Aí dava um gás, né? Aí, o cara é gente boa. Mas aí ele falou para aquele cara assim, olha, veio um pastor trabalhar aqui nessa obra, e depois que ele começou a trabalhar aqui, o ambiente de trabalho melhorou 100%. A obra está toda limpa. Aí eu entendi que aquilo que eu estava fazendo como para o Senhor estava sendo um testemunho. E aí eu lembro um dia que o encarregado dele passou, ele estava com problema na coluna, não conseguia se mover. Eu chamei ele e falei assim, olha, essas pessoas não criem em Deus, irmãos. Eu disse, olha, eu posso ajudar você. Ele disse, com essa marreta, que eu tinha uma marreta, né? Eu falei, não, não é com a marreta, não estou brincando, é sério, eu posso te ajudar. A gente lá, no ambiente de trabalho, com capacete, bota, imagina, todo trabalhando, sujo. Aí ele falou assim, se você pode me ajudar, eu quero, eu preciso. Eu falei, então vamos ali. Aí tinha uma cantina onde a gente tomava café, eu pedi para ele sentar lá, até aí ele não sabia o que eu ia fazer para ajudar ele, entendeu? Coloquei as mãos nos pés dele e falei, Steven, em nome de Jesus, seja curado agora. Ele levantou e falou, como é que você fez isso? Eu falei, não, eu não faço essas coisas, mas o Deus que você não crê nele acabou de curar você. Aí ele contou isso para o chefe da companhia, irmãos. Porque se você está num ambiente de trabalho, fazendo tudo para Deus e não para os homens, então por que você está ali dentro? Vocês estão entendendo? Não é só para limpar, mas é para dar testemunho, para falar de Jesus, porque tudo é para a glória de Deus. Aí o chefe da empresa, da obra, me chamou lá no escritório. Foi o dia que eu ganhei uma bota top, uma bota muito bonita. Cara, ele falou, essa bota é para você, para me agradecer por causa da cura do Steven. Eu falei, mas eu não faço essas coisas, sabe? Isso não sou eu não, é Deus que faz, a gente só pede para Ele. Aí você vai dar testemunho de Jesus. Esse homem disse para mim, olha, você vai ser o último homem a sair dessa obra. Quando tudo terminar aqui, eu vou sair na frente e você atrás. Foi mesmo. Quando terminou tudo, eu fui o último a sair. E quando no último dia que eu estava para sair, alguém chegou e disse assim, que era o pessoal da eletricidade, eu limpava o lixo deles e não era minha responsabilidade. Mas eu falei, eu posso testemunhar para esse pessoal também. E aí aquele moço disse assim, olha, no que depender de mim, você não vai sair daqui sem trabalho garantido. Está vendo aquele senhor lá de cabeça branca, era um senhorzinho, era o diretor-geral da Hollands Construction, e ele falou, falei com ele sobre você, fala com ele. Aí quando eu fui falar com aquele senhor, ele disse, olha, o povo aqui gosta muito de você, viu? Me procura daqui 2 semanas no Telford College que eu tenho trabalho para você, irmãos. Daí 2 semanas eu estava começando o Telford College. E foi aí que Deus me levantou como carpinteiro dentro da obra, porque a Hollands investiu em mim e me transformaram num carpinteiro. Sabe? De limpeza, fui para carpintaria. E Deus, essa é uma longa história, não vou entrar nos detalhes, porque foi só milagre atrás de milagre. Mas eu vi uma coisa naquele tempo, entendendo assim, que se eu fizer tudo para a glória de Deus, nós vamos ser honrados por Deus. Se tudo que nós fizermos, por exemplo, essa Hollands Decorators, o Ras, que era um dos homens daquela obra, que era um dos supervisores, ele teve câncer, estava com um tumor no cérebro e parou de trabalhar. Eu fui no escritório, porque o pai dele era um project manager na obra, eu falei com o pai dele, ele disse, olha, o meu filho não volta mais, ele está com um tumor no cérebro, está tomando morfina, para você ter uma ideia. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Eu disse, olha, nós vamos orar pelo seu filho, ele vai voltar a trabalhar, fica tranquilo. E nós vamos orar. Aquele homem não cria em Deus, mas só basta alguém que crê em Deus para mudar a situação. Amém, amados? Aí eu lembro que eu peguei
um cartão, naquela época usava muito um cartão lá, Get Well Soon, né, que você melhore logo, e escrevi uma mensagem assim: o Espírito de Deus está trabalhando no seu corpo agora mesmo para te tirar desse hospital, portanto, seja curado agora em nome de Jesus. Isso é para uma pessoa que não cria em Deus. E fechei o cartão, botei no envelope, pedi para o pai dele entregar para ele no hospital, que era bem longe de lá. No outro dia, o pai dele me disse assim: olha, eu não sei o que você escreveu naquele envelope, no cartão, mas o meu filho chorava muito e 3 vezes ele me pediu para agradecer você pelo cartão. Aí eu entendi que Deus tinha tocado o coração dele, sabe? 3 dias depois eu voltei no escritório para saber do Ras. E o pai dele disse assim: isso aqui, irmãos, é uma pessoa que não cria em Deus. Ele usou essa expressão, eu já contei isso aqui, mas sei que algumas pessoas não ouviram, né? The prayer came true, que significa a oração funcionou. Meu filho está em casa, não tem mais tumor e nem precisa voltar no médico. O médico disse, o médico disse que nem precisa revisão, porque ele não tem nada. Ele não tem nada, nem sinal, irmãos. Sabe o que é isso? Deus se move nas situações. E se nós entendemos que tudo que vamos fazer vai ser para a glória de Deus, ou precisa ser para a glória de Deus, então o seu trabalho precisa ser para a glória de Deus. A empresa precisa ser para a glória de Deus. O ambiente de trabalho que você está é para a glória de Deus. Amém? Deus te leva para lugares onde você vai poder ser luz, ser testemunho. Então, a luz que está em nós, como Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Se nós somos a luz, significa que onde eu estou, as trevas vão entender coisas porque há luz em mim. Você tem luz, amém? Não é o que você fala, não são as palavras persuasivas, não é você convencendo alguém que está errado, mas é a sua vida sendo luz do mundo que vai tocar as pessoas. Porque as pessoas vão olhar para você e vão perceber que tem alguma coisa diferente em você. Eu lembro que eu e minha esposa, uma vez, estávamos indo para o Rio de Janeiro, né? Aí era um voo da Gol, descendo lá na Baía de Guanabara, né? No Santos Dumont, né? E estava chovendo e vento. E naquela tarde, 3 aviões tinham desviado da pista. Estava complicado a aterrissagem. Então o piloto falou: olha, nós vamos ficar taxiando, não sabemos ainda o que vai ser feito, se vai voltar para São Paulo, se a gente vai tentar pousar no Galeão, mas precisamos permissão para pousar, por causa do tráfego aéreo. E ficamos rodando. E vento, e turbulência, né? E tinha uma jornalista sentada do lado da minha esposa, assim, no canto. E no meio daquela coisa toda, ela fazia o sinal da cruz, ela rezava muito, né? E aí a gente estava ali, eu virei para a Neuzilene e falei: amor, você tem um chocolate aí? Aí ela foi olhar na bolsa, essa mulher olhou para mim e falou assim, moço, nós estamos quase morrendo, o senhor está pensando em chocolate? Como o senhor consegue pensar em comer chocolate? Ela não entendia. Eu falei: fica tranquila, Jesus está conosco nesse avião, vai dar tudo certo. Aí ela falou para a Neuzilene: posso segurar a sua mão? Ela agarrou a mão da Neuzilene, só soltou quando aterrissou. A mão parecia que tinha grudado assim, sabe? Porque aquela pessoa não sentia o quê? Segurança. Ela tinha medos, ansiedade, inquietação. Mas naquele avião tinham pessoas que não tinham a mesma inquietação, porque nós estávamos ali certos de que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Deus permite. Ou que Deus permita. Nós estamos seguros em Deus, amém, amados? Estamos seguros em Deus, então passa nas turbulências, nas dificuldades, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E aí, mas podia ser sem turbulência? Podia até ser, mas Deus permitiu a turbulência. O segredo é que no meio da turbulência, você vai dar glória a Deus. Você já pensou a sua vida sem problema, irmão? Pensa na sua vida sem problema. Deus ia tratar de botar um pouco de problema na sua vida. Porque tem alguma coisa errada com o crente que não tem problema. Porque se ele não tem problema, ele não consegue crescer. Vocês estão entendendo? A gente vai se acomodando. Para que eu vou orar? Orar para quê mesmo? Né? Eu vou orar para quê? Está tudo certo. Aí Deus coloca um pouco de desafio, que é para durante a caminhada você se lembrar de Deus. Você sabe que a vida de Israel foi assim, né? O povo de Israel, durante a caminhada, o tempo todo, eles afastavam de Deus quando tudo estava bom. Aí vinha o problema, vinham as dificuldades,
Aí eles se lembravam de Deus. Puxa, aquele Deus que nos tirou do Egito, Deus nos salva. E Deus vinha e salvava o povo. Passava mais alguns anos, esqueciam de Deus. Você vê a história de Juízes, é tudo assim, né? Juízes é um atrás do outro. Todo tempo em que o povo se afastava de Deus, vinha o problema, aí voltava para Deus. Mas não precisa, irmãos, nós não precisamos ser reprovados a ponto de ter que Deus ficar repetindo turbulência na nossa vida. Se você passou pela aflição, venceu, então Deus quer te levar a desafios maiores. A turbulência vai aumentar, porque a sua fé agora é grande. Ou não é? Amém, irmãos? Aquela turbulência simples, Paulo falou, isso aí eu já aprendi, eu já estou contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi um segredo. O segredo é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que no momento da sua aflição, da sua dificuldade, o Deus que nós servimos, ele vai ser o resgate, ele vai ser a sua salvação. Ele vai estender a mão para te levantar quando você cair. Ele vai estar presente no momento da dor para te levantar e te fortalecer. Então, o poder de Deus que opera em nós nos permite passar por toda e qualquer situação, porque somos fortalecidos no Senhor. Somos fortalecidos na força do seu poder. Eu vou encerrar. Esses dias atrás eu estava... ouvindo uma música lá no sul, de madrugada, e aquela música vinha na minha mente, aí foram dias, eu estava sempre... uma música, não sei nem se tem ela em português, mas a música diz assim, em inglês ela é assim, Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace, que significa, volte os olhos para Jesus, volte os seus olhos para Jesus, olhe diretamente para a face maravilhosa de Cristo. Coloque os seus olhos na face de Cristo. E aí a música diz, e as coisas da terra ficarão estranhamente escuras à luz da graça e da glória de Cristo. Ou seja, toda vez que nós colocarmos os olhos na circunstância, isso é um problema. Toda vez que eu tirar os olhos de Cristo e olhar para as situações, isso vai me trazer de dor. Isso vai me trazer sofrimento. Mas o segredo, e isso tem muito a ver com o que Paulo está falando, é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que está lá em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, que quer dizer olhando para a face de Cristo, porque a face de Cristo, ela brilha, amém? Ele diz, eu sou a luz do mundo, de maneira que nós refletimos a luz de Cristo. Quando ele fala, vocês são a luz, é que nós refletimos a luz de Cristo como um espelho reflete a luz. Mas de fato, quem é a luz do mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando você olha para a face de Cristo firmemente, a luz é tão intensa que as coisas em volta de você vão se tornar esterco, sem sentido, sem importância, porque tudo escurece em volta. Tamanha a luz da face de Cristo. É muito lindo isso, né? Eu gostei muito desse cântico, eu estava repetindo isso porque eu fico dizendo, Senhor, precisamos olhar para a Tua face, precisamos tirar os nossos olhos das guerras, tirar os nossos olhos das turbulências, tirar os nossos olhos dos problemas, porque tudo posso naquele que me fortalece. E olhando firmemente para Jesus, para a face de Cristo, que é a luz que vai nos alumiar na caminhada, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos desafia nesta manhã a experimentar um outro nível, Senhor, de caminhada com o Senhor. Tira as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, como a tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Ensina-nos, Senhor, a um lugar de dependência total do Senhor, de maneira que nós vamos fazer a tua vontade e agradar o teu nome, Senhor. Que em todas as coisas sejamos e façamos tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.